A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Meus amados irmãos, hoje, iniciando a escola, nós vamos falar a segunda parte da trilogia sobre a remissão do tempo nos dias maus. E na aula passada, nós falamos, na primeira aula, nos baseamos no diagnóstico da atualidade, de como a pessoa está tão conectada com o sistema vazio e tão desconectada de Deus por causa disso. Fizemos uma pergunta que nós estamos fazendo com a nossa vida, falando da velocidade estéreo, da desconexão com Deus e o perigo da anestesia e principalmente o perigo da dissociação. Usamos o filme Matrix como uma metáfora para falar da forma como muitos crentes vivem numa matrix espiritual, ou seja, numa dissociação onde a fragmentação de sua mente faz com que ele perca a noção de que o tempo está sendo todo usado para nada. Ou seja, o tempo desedificante, aquele tempo que além de não edificar, ele retira o pouco de edificação que a minha vida e a tua outrora tivesse. E nessa segunda aula, irmão, nós vamos dar ênfase à continuação do aprendizado da remissão do tempo, mas vamos basear na ordem despertai. Desperta tu que dormes. Efésios 5,14, a parte A do versículo. Nós vamos evitar de ler diretamente versículos, por quê? Porque eu vou estar dizendo todos os versículos e os irmãos poderão procurar, ou até eu costumo colocar na tela, e vocês vão poder perceber o que nós estamos falando. Por quê? Porque muitos contextos vão ser longos. Então, e o entendimento vai ser mais tópico. Então, nós vamos tentar fazer isso e os irmãos acompanhem com a Bíblia. Então, nós vamos nos focar na ordem despertai e em outra ordem, vede prudentemente, é um aviso, vede prudentemente como andais, no Efésios 5, versículo 15, na parte A. Observem prudentemente como vocês estão andando, é o conselho do apóstolo Paulo para os Efésios. Observe, e hoje, nesta segunda aula, não falaremos de uma nova atitude, e sim, irmãos, do resultado da ação de despertar. Paulo chama no verso 15, a observarmos, ele chama a atenção a observarmos prudentemente como estamos caminhando. Se o caminho está de acordo com o despertar do sono da morte, lembra do grego egeiro, que foi comentado? E com a remissão, se está de acordo com o despertar do sono da morte e com a remissão do tempo, exagorazo, resgate daquilo que foi sequestrado, retomada com relação ao tempo. Então nesse ponto, em sua carta, ele deixa subentendido que com essa observação da remissão do tempo e do caminho, saberemos se estamos em obediência a Deus. Nós vamos saber. Não tem que alguém informar, não, nós saberemos disso. O texto diz, procurando compreender qual a vontade do Senhor, versículo 17. Procurando compreender. Então, nessa procura de compreender, é que nós vamos basear o estudo de hoje. Nós vamos basear no agir, no ser e na observação da busca ao Senhor. Paulo, ele nos adverte que o tempo precioso, pertencente a Deus, precisa ser resgatado. Por quê? Lembram? Porque os dias são maus. No versículo 16 do capítulo 5 de Efésios. E com isso nós podemos facilmente ser enganados. Os dias já não são bons. E podemos ser enganados por uma situação de uso do tempo falsamente positiva. E que acaba finalizando na escravidão daquele que faz uso desse tipo de sentido para o tempo. Pode culminar numa escravidão minha e tua. O Senhor, só Ele, irmãos, sabe como nos orientar durante os nossos dias com relação ao que devemos fazer e até mesmo ter. Sabe? Que devemos perceber que aquilo que devemos ter não pode nos escravizar. Devemos tomar cuidado que aquilo que está vindo para a nossa vida não vem das trevas, mas da sua luz, da luz de Deus,
que esclarece o homem despertado. Então toda essa situação da primeira aula foi um preparo para essa segunda aula aqui. Tem uma passagem de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que desde a minha conversão eu me oriento também com ela. Não que eu não me oriente, é especial para mim, porque eu dei ênfase quando eu vi isso. O texto diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, falando para o povo que estava no cativeiro. Pensamentos de paz e não de mal, em outras traduções diz não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, um futuro e uma esperança é tudo aquilo que as pessoas que acidentalmente gastam tempo com aquilo que é desedificante querem. Só que elas querem um futuro e uma esperança segundo as suas próprias normas. É como querer o que é de Deus sem precisar de Deus. Então ele diz: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Eu posso dizer, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de guerra, e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, ou seja, um futuro e uma esperança. Isso comprova que o que aprenderemos hoje, se assim Deus nos conceder, irmãos, se relaciona com a certeza de que a remissão do tempo imediatamente nos ensina a levantar e caminhar. Nós vamos nos certificar que o conselho de Paulo levanta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. O termo levantar é entrar em ação. E nós explicamos na aula passada de que todo mundo que acorda, a tendência é no máximo ficar sentado na cama. Não vai fazer mais do que isso, o corpo não responde. Já no caso aqui, Paulo está dizendo: levanta tu que dorme, desperta dentre os mortos, ou seja, desperta desse sono da morte, onde você simplesmente acha que está em total aptidão voluntária da sua própria vida, ou seja, onde você acha que está fisicamente se movimentando, mas na verdade você está estagnado espiritualmente. E levante para caminhar. Então, nessa segunda parte da trilogia que nós falamos, nós usaremos o exemplo de 3 personagens bíblicos, irmão. Esses 3 personagens bíblicos, eles observaram que a comunhão e confiança para com Deus devem ser acompanhados de 4 coisas: paciência, sobriedade, prontidão e diligência. Só que nós não vamos usar o significado geral dessas palavras. Elas vão parecer mudadas um pouco de significado conforme a situação, mas todas as 4 vão ser colocadas nessa ordem, principalmente com relação à primeira pessoa que nós vamos apresentar, o primeiro personagem. Por quê? Porque a paciência não vai falar de uma paciência de espera e pronto, vai acontecer. Vai falar de uma paciência de observância, que é diferente. Você, de forma paciente, é como, vou dar um exemplo, só na primeira palavra para vocês depois entenderem as outras: paciência, sobriedade, prontidão e diligência, necessariamente nessa ordem. É como você está numa linha de largada e ao atirar daquele revólver, daquela armazinha que faz o som, todo mundo corre, mas você ainda assim, sabendo que é o certo você correr, no mínimo ser junto com eles, você ainda pergunta para Deus: Senhor, eu devo sair agora? É isso. Pode parecer exagerada a metáfora, mas é isso. Ainda assim, mesmo você vendo que é certo, tem que ser paciente para ainda questionar: Senhor, eu devo, porque o Senhor não vai punir-nos, porque nós achamos que estamos perdendo o tempo de horas naturais desse mundo. O Senhor é Deus acima do tempo. E tudo que Ele quiser fazer conosco, Ele vai fazer, Ele vai realizar conforme nos aproximamos dEle e cremos nele. Então, paciência, sobriedade, prontidão e diligência. Guarde essas palavras. O primeiro personagem que nós vamos falar é sobre Eliezer. Talvez muitos irmãos nem conheçam quem é Eliezer. Ele escreveu alguma carta? Ele foi algum profeta? Ele foi algum rei? Não foi. Ele foi o servo mais antigo da casa de Abraão. A Bíblia fala
que ele era nasceu na casa de Abraão. Então, Eliezer, o mordomo de Abraão, ou seja, o servo fiel, ele não tinha o Deus do seu Senhor como uma religião teórica, nós vamos ver isso. Mas Eliezer observou o Deus de Abraão como uma experiência de fidelidade real. Os irmãos vão acompanhar, nós vamos falar sobre ele. Como ele era o mais antigo de Abraão, Eliezer era o nome dele. Ele era um servo nascido em casa, recebe a missão de viajar até Harã para achar uma esposa para Isaac. Tudo isso está em Gênesis 24, no capítulo 24 todo, vamos citar somente alguns. E eu vou colocando na tela aqui, conforme nós formos observando os versículos. Então, ele recebeu a missão. Abraão chega para ele e fala assim, quero que vá a Harã, da onde Abraão saiu, e lá tinha os familiares de Abraão. Ele falou, quero que traga uma esposa para Isaac. Sabe? Ele pediu para Eliezer, ele incumbiu Eliezer dessa missão. Eliezer, por ter observado na casa de Abraão o acompanhamento da relação entre Deus e Abraão, sabia, olha só, irmão, sabia que o juramento acerca dessa empreitada incumbida a ele não era trivial, mas era uma coisa seríssima. A preocupação de Abraão era patente aos olhos de Eliezer. Ele sabia, por causa da imensa responsabilidade da missão, que não poderia falhar. Isso ele sabia. A missão não tinha muitos pormenores. Ela era objetiva. Ir a Harã e trazer uma esposa para Isaac da parentela de Abraão. Simples assim? Não, não era tão simples. Remir o tempo, irmãos, como vimos na aula passada, não tem a ver com resgate próprio, baseado no que achamos que é certo. A primeira demonstração de sabedoria de Eliezer está no questionamento. E se a mulher escolhida não quiser vir comigo a esta terra? Ele se preocupou com esse detalhe. Esta condição muda as coisas e ele tinha que saber como proceder. A remissão do tempo, ela não tem a ver com uma obediência cega. Nós já vimos isso na semana passada. Não tem a ver com algo que você obedece sem sentido ou que você não sabe como proceder. A remissão do tempo, ela por não ter a ver com a obediência cega, e sim com a genuína direção de Deus para cada situação, mesmo que Abraão não tenha dito diretamente que tinha um sinal de Deus, ele confiou a Eliezer o que ele não devia fazer. Ele falou, Eliezer, eu só quero que você não faça uma coisa. Ele confiou a Eliezer. Ele falou, ele não quer que você faça deslocar Isaac até a terra de Harã, não tira o meu filho daqui. E para enfatizar isso, ele desobriga Eliezer, ele fala assim, Eliezer, ele desobriga Eliezer do juramento, se a escolhida não quisesse vir com ele. Mas você vai lá e faz o que eu estou te pedindo. Mas Abraão, antes, mesmo falando isso, se ela não quiser vir contigo, você está desobrigado. Porque Abraão ia ver a vontade de Deus nisso. Mas Abraão deposita diante de Eliezer a sua fé no Senhor quando ele diz essa frase. O Senhor Deus, Abraão falou essa frase, o Senhor Deus, no versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele, o Senhor, enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Resumindo, ele falou, ok, se acontecer isso, você está livre do juramento. Mas é como ele fala, mas não vai acontecer isso. Se acontecer, você está livre. Mas eu, no meu coração, diz Abraão, o Senhor vai enviar o anjo dele diante de você, para que você tenha sucesso. Ele fala isso no versículo 7. Então, a partir deste momento, Eliezer tem a vida totalmente mudada. Ele estaria fazendo parte agora do plano de Deus para com Abraão, para com seu Senhor. Isso gera em Eliezer, irmãos, a primeira virtude que mencionamos anteriormente, das 4.
a paciência. Eliezer tranquiliza o seu coração com a lembrança de que toda a trajetória de Abraão, desde quando Deus pediu para ele sair de sua terra, a longa espera pelo filho, os problemas com Agar, a egípcia, né? E com Sara, porque Agar foi concedida a Abraão como esposa para gerar filhos pela impaciência de Sara, e a promessa divina de uma grande descendência. Ao invés de se precipitar, ao invés de Eliezer se precipitar, ele observou tudo e confiou que o Deus do seu Senhor o guiaria pelo caminho certo. Olha que coisa maravilhosa. Aí está o começo da primeira virtude, a paciência. O que eu quero explicar para os irmãos que estão acompanhando o estudo é que a paciência não é somente a espera de alguma coisa, mas a observância daquilo que ainda não aconteceu. Há uma diferença muito grande. Não é que eu vou sentar aqui esperando que aconteça alguma coisa, mas na verdade estou observando, dou cada passo observando. Eu tenho que prestar atenção no que vem agora, paciência, isso aqui é paciência. Então a remissão do tempo, ela está aqui representada pela paciência de Eliezer. Eliezer não confiou na sua aparente capacitação por ser o principal da casa de Abraão, irmãos. Ao contrário, ele aquietou seu coração, lembrando-se do que Abraão garantiu para ele. O que Abraão garantiu, que nós comentamos com os irmãos? Que o anjo do Senhor iria diante dele. Essa é a proposta de Abraão para ele. Abraão estava falando para ele, naturalmente, como se Eliezer tivesse a mesma experiência que ele, Abraão. Mas Eliezer estava começando nessa experiência. Então a remissão do tempo está ali. E outra coisa, como a Eliezer lembrou que o anjo iria diante dele, isso também nos faz lembrar de que o Senhor está sempre conosco. E que devemos também lembrar que seus planos jamais podem ser frustrados. Lembra que eu lembro do texto de Jó 42:2. Eu bem sei, mais ou menos isso, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aí, Jó 42:2, isso também é marcante. Após a gente considerar com paciência o que devemos fazer, nós devemos ter a segunda virtude apresentada em Eliezer, a sobriedade. E tudo isso colocado para nossas vidas. A sobriedade é a capacidade de perceber quando Deus está agindo de acordo com a sua vontade e não conforme a nossa. É o filtro, é a separação, é aquilo que faz com que a nossa mente verifique e saiba se é Deus ou se é a nossa vontade. Eliezer foi sábio ao orar para que Deus lhe desse bom encontro. Sabe, lá no capítulo 24 de Gênesis, no versículo 12, que é onde o 24 está todo o contexto, ele fala assim: Senhor, age com beneficência a meu senhor Abraão. O alvo dele era fazer com que Abraão fosse feliz por Deus conceder o desejo do coração dele. Ele diz assim: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Aí sim, depois que ele pede beneficência para Abraão, ele fala assim: ó Senhor, quanto a mim, dá-me bom encontro e faz beneficência. No Gênesis 24:12. A sobriedade pode ser claramente observada em Eliezer em sua atitude de não usar os métodos que aparentemente parecessem os mais certos. Sabe, quando você examina e fala assim: o que eu devo fazer é isso, porque é bem preciso isso. Não, irmãos. A paciência de, ainda que pareça tudo certo na nossa vida, perguntar para Deus: Senhor, eu devo, eu posso. Não funciona, sabe? Mesmo que pareça certo e preciso. E nem a confiança, Eliezer não deposita valor na confiança, na suposta confiança da capacitação que ele tivesse para tal empreendimento. Ele sabe que Abraão pediu para ele. Abraão viu capacitação nele, mas ele mesmo falou assim: não, agirei conforme o Deus do meu Senhor. Antes de confiar em seu próprio braço, ele substitui o medo e o receio gerados pelo peso da responsabilidade, do juramento. Lembra do juramento? Jura-me. A Bíblia fala que Abraão mandou colocar as mãos debaixo das coxas dele,
para que jurasse. Era como eles faziam antigamente: jura-me. Jura-me que não vai cair para a esquerda ou para a direita, mas vai executar conforme eu estou te pedindo. No entanto, não leva meu filho para lá. Então, ele substituiu essa confiança em Deus, substituiu o medo e o receio, que tinham sido gerados nele inicialmente, por confiar no Deus de Abraão, em confiança no Deus de Abraão. Ele creu, irmãos, na palavra dita a Abraão que Deus enviaria seu anjo para guiá-lo. A remissão do tempo envolve paciência inicial, irmãos. Quando ouvimos a proposta do caminho da salvação e sobriedade, quando percebemos que o Senhor está agindo neste caminho, sabe, envolve paciência para perceber tudo isso. Eliezer depositou tanta confiança no Deus de Abraão que decidiu colocar uma condição própria para Deus agir. Olha que coisa interessante. Quando Eliezer observa as moças da cidade, que elas chegaram até a cidade, por isso nós não vamos ficar lendo, porque a gente tem que focar, eu vou falando para os irmãos e vamos colocar os principais versículos na tela e os irmãos vão acompanhando com a Bíblia. Sabe, quando ele observa as moças da cidade, que elas vinham pegar água, as donzelas da cidade, ele pensa em fazer um pedido totalmente condicionado, uma coisa que nenhum crente faria. Não estou dizendo que era errado, mas não teria coragem de fazer. Ele faz um pedido condicionado, ele coloca uma condição. Gênesis 24:14 diz isso. O pedido de Eliezer era bem específico e ele acrescenta a sua fé essa situação. E a condição que ele coloca é estranha, era difícil de acontecer. Ele diz que a moça que ele pedia é água. Olha só. A donzela que eu pedi água, dá-me água de beber, e ela deitar o cântaro e der de beber, e ainda der por livre e espontânea vontade água para os meus camelos, será essa que o Senhor está escolhendo. Olha que coisa! Ele poderia ter feito a coisa mais fácil, aquela que aparecer diante de mim, a primeira que aparecer. Não é assim que a gente age? Só pode ser de Deus, apareceu logo de manhã aqui e já veio falando. Nem sempre é o envio de Deus. O pedido de Eliezer, o servo de Abraão, era bem específico. E a condição que ele colocou era realmente difícil de acontecer. Sabe por quê, irmãos? Conseguir que uma moça se dispusesse a dar água para um estranho, as donzelas não se comunicavam com estranhos. Nenhuma moça virgem se comunicava com aqueles principalmente homem, que não conheciam. E ainda dá água para 10 camelos, um camelo bebe quase 100 litros d'água. É muita água que um camelo bebe. E ainda dá água para os 10 camelos. Ele colocou essa condição. E isso era um sinal extraordinário. Isso mostra como ele não estava só buscando uma coincidência, mas sim uma confirmação divina, clara e inquestionável, comprovando ainda mais a sua sobriedade. Então lembre-se, paciência e sobriedade. A sobriedade já está acontecendo. A paciência foi o começo. Deixar com que Deus o guiasse. A sobriedade, perceber o que Deus está fazendo. E pior que tudo isso aos olhos humanos parece perda de tempo. É tão mais rápido você agir. A remissão do tempo está no tempo que o Senhor detém. Não está na eficiência do nosso. O tempo de Deus o eficiente é o nosso tempo. O tempo de Deus é eficaz. O eficiente é aquilo que pode gerar coisa boa, mas o eficaz é incisivo, acontece. Sabe? Então a sobriedade dele estava ali, sabe, sendo evidente. Ele estava perceptível. Olha, Eliezer poderia considerar ali, por meio da confirmação da condição, quando ele viu, a Bíblia fala que ele chegou para Rebeca e pediu água, e Rebeca deitou água para ele, naturalmente, e assim que acabou de beber, ele simplesmente ouviu de Rebeca assim: eu vou dar água para os seus camelos também. A Bíblia fala que ela teve que jogar água do cântaro na pia. Pia era o local onde os animais podiam beber água. Colocava água ali, um bebedouro. E voltou para pegar mais. Um cântaro deveria ser 15 litros, por causa do peso que elas tinham que carregar.
Pense bem, 15 litros era um gole pro camelo. Daria mal e poucamente para saciar a sede dele inicial. Imagine 10 camelos, ela foi pegando água direto no poço, enchendo o cântaro e colocando lá. E olha, você sabe, enquanto ela fazia isso, sabe o que Eliezer fazia, que a Bíblia fala? Ele olhava admirado e calado. 24, versículo 21. Ele estava calado, assim, só olhando, irmãos, a pessoa que tem a remissão do tempo do Senhor na sua vida, ela pode até ficar admirada, mas ela se cala. Ela só observa, ela olha assim, vê o agir de Deus e não sai soltando fogos ou gritando para todo mundo. Ele observava porque ele estava com sobriedade, ele estava reparando em cada ponto, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Olha que coisa interessante. Para saber. No versículo 21 fala isso. Ele queria saber se o Senhor havia prosperado ou se não era o Senhor. Entenderam? Esta atitude de Eliezer não demonstra incredulidade. É o contrário, ele se coloca na posição de ter certeza que o que está acontecendo vinha do Senhor. Ele quer ter essa certeza, isso vem do Senhor, não porque eu quero que venha, mas porque os sinais estão me mostrando. Então a sobriedade faz isso. Essa sobriedade, ela deve fazer parte da nossa vida. Quando esperamos algo do Senhor, devemos tomar todo o cuidado para não confundirmos a nossa vontade com aquilo que Ele está dando. E você pode colocar isso em prática na sua vida, e nós podemos colocar a nossa vida em prática, isso em todas as situações. Todas. Nas medíocres aos nossos olhos e nas enormes, fora da nossa capacidade, como se tivesse alguma coisa que pudéssemos fazer. Quando tudo sucedeu, irmãos, ele perguntou à donzela, a Rebeca, de onde ela era. Ela responde que é neta de Naor, irmão de Abraão. Versículo 24 do capítulo 24 diz isso. Era a confirmação que ele precisava ouvir. Ele adorou, na mesma hora o Senhor se prostrou. A Bíblia fala que adorou o Senhor, o Deus de Abraão, por não ter retirado a benevolência e a verdade de seu Senhor. Remir o tempo, irmão, é estar de acordo com o que Deus quer que você faça. E não com a tua vontade. Nunca com a minha vontade. A intenção de Eliezer desde o início, desde o início foi a de não decepcionar o seu Senhor Abraão. Em sua oração de adoração e agradecimento, despido de quaisquer aparência de egoísmo ou presunção, ele inicia com agradecimento por testemunhar a benevolência e verdade de Deus para com seu Senhor. A frase, quanto a mim, quando ele chega a falar essa frase, quanto a mim, ou seja, agora falando de mim, Senhor, Eliezer, de mim, o agradecimento pessoal de Eliezer é pela recompensa de ser atendido com relação à oração feita ao chegar à cidade de Harã. Dá-me bom encontro. Lembra que ele fez a oração? Quando ele entrou na cidade de Harã, ele falou, dá-me bom encontro, ou seja, que o que aconteça à minha frente seja a tua santa vontade. Todos devemos isso ao Senhor. Senhor, dá-me bom encontro. Que tudo nesse dia que acontecer, eu glorifique o nome do Senhor, porque saberei, mal ou bem aos meus olhos, saberei que tu estás no comando daquilo ali. Então, isso aconteceu no versículo 27. Agora Eliezer está na dependência de outra coisa. Ele está na dependência do que ele havia questionado e temido. E se a moça não quiser vir comigo? Até agora a Rebeca não sabe de nada. Ela viu o homem adorar na frente dela, mas ela não sabe de nada. Lembra-se que essa foi a dúvida de que ele teve diante de Abraão? E se ela não quiser vir? Essa dúvida demonstrava bastante preocupação na vida dele. Uma coisa é ter os sinais, irmãos, diante de você, até o momento. Uma coisa é ter sinais diante da nossa vida. E outra coisa é desejar que toda confirmação venha de Deus, que jamais poderá ser impedida em seus desígnios, como nós lembramos do capítulo 42 de Jó. Aprender a remir o tempo, irmão, é deixar que Deus assuma total controle de tudo, né? Quase tudo que se passa na nossa vida. Como dissemos no início da escola, a comunhão e a confiança para com Deus devem ser acompanhadas da paciência, sobriedade,
prontidão e diligência. Muitos cristãos até chegam nas duas primeiras, essas duas agora que nós falamos, mas não conseguem consumar as duas últimas. Com isso, esses crentes sofrem derrotas, questionam até mesmo Deus por causa dessas derrotas, como se ele fosse o culpado. A prontidão, nesse caso, irmãos, que é a terceira, não se refere ao posicionamento imediato à ordem de Deus. A pessoa entende prontidão, estou pronto, Senhor, estou pronto para executar, não. Muitas vezes o agir imediato com relação à obra a nós designada, aquilo que Deus ordenou na nossa vida, não é sinal de dependência. A referência nesse ponto aqui é um preparo para perceber quando tudo está terminado e que não falta nada. Observe, preste atenção nisso. É um preparo, a prontidão, pronto. O Senhor executou. Lembra da frase está consumado? Dita por Jesus, tetelestai, que Jesus falou no Calvário, na cruz. Pai, está consumado, tetelestai no grego, a frase. Teléu é a palavra consumado. A frase inteira é tetelestai. Foi dita por Jesus na cruz. Jesus não só a pronunciou quando tudo que devia acontecer aconteceu. Tem a ver com a preocupação de que não fique de fora nenhum detalhe que pudesse vir interferir de repente no final. Pode parecer exagerado, mas remir o tempo tem a ver com isso, irmãos. Os mínimos detalhes. Essa situação realmente toca no nosso ser, porque quando ouvimos isso começa primeiramente comigo, nós como eu vou dizer, nos envergonhamos, mas ainda assim não temos coragem de pedir a Deus a mudança. O inimigo da nossa alma não se importa com a nossa condição religiosa, irmãos. Ele se importa com o nosso relacionamento com Deus, porque são distintas coisas. Vida religiosa é uma coisa, relacionamento com Deus é outra. Ele deseja retirar a nossa dependência de Deus. Ele faz isso soprando em nosso ouvido que podemos agir corretamente, de forma autônoma, sem a dependência de Deus. Ou que podemos fazer quase tudo, entre aspas, que Deus aceitará. Como se o Senhor fosse alguém que quer as migalhas da nossa vida. Eliezer também precisava disso, de consumar cada detalhe, que lhe parecesse importante, que fosse especial, e um deles era que a donzela o acompanhasse de livre e espontânea vontade. Então, para isso, irmãos, ele precisa do aval de quem? Da família. Ela era uma donzela, uma menina muito nova. Sabe? E para esse aval da família, mas tinha um detalhe, nem ao menos ele havia falado para Rebeca primeiramente. Então o que acontece? O propósito da sua viagem até aquela cidade, ele não tinha dito nada ainda. Quando ele foi convidado pelos da família de Rebeca, que ele foi convidado a passar a noite com eles, e eles ofereceram para ele o banquete, forraram a mesa. Olha, preste atenção agora nessa atitude dele. Forraram a mesa. Eliezer disse que não comeria nada, até expor diante deles o propósito da sua viagem. Irmão, como é importante isso. Como é importante a paciência, a sobriedade e a prontidão de dizer não farei nada enquanto eu não disser a verdade ou falar aquilo que Deus determinou para que eu faça. Isso é importante por quê? Porque nós sofremos guerras todos os dias, querendo agradar aqueles que não têm nada a ver com o Senhor, que não são levantados na sua vida para edificar a sua vida, mas para cobrar disfarçadamente, de forma velada, aquilo que você supostamente deve para eles. E Eliezer falou, não vou comer nada. Deve ser até grosseiro, não vou comer nada até que vocês não me ouçam. Até que vocês me ouçam. Para eu contar o propósito da minha viagem. Assim que ele testemunha para a família o que Deus realizar, ele conta tudo, é longo o texto. Assim que ele expõe para a família o que Deus realizar em todo o caminho, a resposta da família foi unânime. No versículo 50, 24, 50, dizendo, do Senhor procedeu este negócio. Olha essa frase. Eles viram. Com esta resposta vem a confirmação da sua confiança. A confirmação da confiança que ele depositou no Deus do seu Senhor,
que agora é o seu Deus. E, consequentemente, a virtude da prontidão. Então, olha só. A paciência, sobriedade e a prontidão. Lembra que eu falei que a prontidão é a capacitação de ver que Deus executou tudo, sabe? Ele está colocando a prontidão em prática. A terceira virtude de quem tem a vida remida, o tempo remido pelo Senhor. Não é necessário esperar mais nada, pois o Senhor houvera sido fiel em sua promessa, a mesma que ele fez a Abraão. Na prática da remissão do tempo, irmãos, é o estado de paz que nós temos com a obediência, fidelidade, a confiança diante de Deus. Eliezer agora pode partir em paz. Vai prestando atenção. Sua missão está cumprida. Ou seja, ele, aos seus olhos, já não falta mais nada. E não faltava mesmo. Deus cumpriu tudo. Tudo. Ele pode... mas ainda falta chegar, ainda falta uma coisa. Na verdade, a missão estava quase cumprida. Ainda falta chegar ao destino, que agora é voltar com a donzela. E ele havia de encontrar Abraão. E aí o que acontece com a família de Rebeca? Naquela hora, eles começam a retroceder no que eles falaram, no que haviam determinado já que era de Deus aquilo ali, que era algo do Senhor. Eliezer, ao amanhecer, já se preparava para sair em viagem, de volta, quando foi abordado pelo irmão e pela mãe da moça. E eles chegaram e pediram assim para ele ficar mais alguns dias, ou pelo menos 10. Isso quer dizer que os mais alguns dias seriam 30, por exemplo. Ele fala para eles para não o deterem. Olha a resposta dele: não, vocês não podem me deter, pois o Senhor tem prosperado, ou seja, o Senhor realizou tudo no meu caminho. E isto agora é a quarta virtude, diligência. E eu vou explicar. A virtude da diligência é não fazer nem se prolongar em algo ou em algum lugar além do tempo que o Senhor delega para nós. E eu tenho feito, eu fiz isso muito na minha vida e as pessoas não entendiam. Sabe aquela frasezinha depois que você executou a vontade de Deus, ou que Deus operou tudo que ele falou para você que ele ia fazer, e você resolve tirar umas férias no local, já que Deus já consumou tudo? É aí que nós destruímos todo o caminho. A diligência está em perceber: eu não devo esperar mais nada. O Senhor cumpriu a parte dele, agora a minha é sair daqui. Sabe? Então, muitas vezes, nós cedemos à pressão imposta pela uma situação, sabe, faz pressão na nossa vida, porque nós temos medo de perder a bênção. Então, pensa bem. Se alguém fala: fica mais um pouco comigo, eu vou ficar porque vai que ele volta atrás. Eliezer poderia ter pensado isso: poxa, acho que eu vou ficar mais um dia porque eu tenho que levar essa menina para Isaac, filho do meu Senhor. Mas não. A palavra de Deus, irmão, é corretíssima quando ela afirma, e eu lembro disso, que melhor é o fim de uma coisa do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Nisso está a confirmação de que em meio tempo nada valerá se não for completado com as 4 virtudes apresentadas no exemplo de Eliezer. Não terá valor algum se não for totalmente administrado por Deus. Eliezer não teve medo de perder a bênção, ele continuou: não vou me deter. Aí sabe o que eles fizeram, irmãos? Ele se considerava todo na guia de Deus. Aí a família falou assim: temos um plano. Vamos perguntar para a menina se ela quer ir. Olha que coisa interessante. Vamos perguntar para ela. A prova de ferro e final para Eliezer foi quando resolveram chamar a moça e lhe perguntar se ela desejava ir com aquele homem, com aquele mordomo de Abraão. Ir com um homem que ela não conhecia, que era servo de um homem que ela não conhecia, para casar com o filho desse homem que ela não conhecia. Eliezer via agora brotar novamente aquele receio inicial: e se a moça não quiser vir? Olha que coisa interessante. Ela pode não querer acompanhá-lo, mas mesmo assim permaneceu firme: não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. A menina já estava com ele. Ele não estava tomando a força. Eles concederam. E não hesitou em nenhum momento em seu posicionamento. Remiu o tempo, no caso aqui, no exemplo de reforçante de Eliezer, remiu o tempo é resistir, irmão. É resistir até o fim.
Resistir contra a tentação de fazer do nosso jeito, de realizarmos ações em nossa vida que no final só servem para nos descrever como escravos. Escravos da nossa vontade e desejo. No finalzinho da empreitada, quando tudo já foi confirmado e a tentação de desobedecer parece mais forte do que nós, é aí, irmãos, que ouvimos um grito de Paulo. Sabe, parece que a gente pode ouvir o grito de Paulo quando você está no finalzinho, quase ganhando. Paulo diz em Efésios, na semana passada nós lemos, o capítulo 5, versículo 17, não sejam tolos, mas entendam qual é a vontade de Deus, que os planos dele não podem ser frustrados. Então não devemos ter medo. Não devemos continuar no local onde Deus executou tudo. É hora de sair dali. É hora de termos diligência para observarmos que acabou o propósito de Deus ali, que você não deve se deter nem naquela situação e muito menos no lugar. Então, com o exemplo de Eliezer, nós vemos que Eliezer ele executou a paciência, ele teve as 4 virtudes: a paciência, a sobriedade, a prontidão e a diligência. Agora vamos falar do segundo homem, Davi. O homem que sempre agiu na dependência minuciosa de Deus. E então nós conhecemos o agir confiante de Eliezer, o andar por fé e na fé. Agora nós vamos falar de Davi e de como ele foi meticuloso toda vez que ele consultou ao Senhor. Toda vez que ele teve que resolver impasses, e como ele valorizou a paciência em orar para obter o aproveitamento do tempo da batalha ao total. Nós veremos que remir o tempo, no exemplo de Davi, está relacionado em consultar o Senhor. Grava essa frase: consultar o Senhor constantemente acerca de qualquer ação que nós vamos tomar. Em 1 Samuel, no capítulo 23, versículos de 2 a 4, é o primeiro exemplo da experiência de Davi que nós vamos colocar. Davi ele consulta o Senhor se deve ir enfrentar os filisteus. Ele já estava fugindo de Saul. E se ele devia enfrentar os filisteus. E o Senhor responde, olha só, responde imediatamente para Davi. Afirmativamente, vai, que você vai ganhar deles. Mas quando Davi retorna dessa consulta ao Senhor e informa os seus homens sobre o enfrentamento, eles começam a ter medo. Eles tiveram medo de enfrentar os filisteus. E Davi percebe o medo deles. E pacientemente retorna ao Senhor e consulta novamente. Tem crente que não quer fazer isso. Eu já orei a Deus. Consulta novamente. Lembre-se que os soldados ficaram com medo. Falaram assim, nós não vamos não, nós estamos com medo, nós vamos morrer. Ele consulta Deus novamente e recebe a mesmíssima resposta de Deus, que daria os filisteus em sua mão. E os homens, quando ele volta, já agem diferente. Confiam e seguem Davi. Observaram a diferença? Isso é remissão do tempo. A consulta ao Senhor é primordial, principalmente quando há dúvidas aparentes daqueles que nos cercam e duvidam da resposta de Deus. Nunca fale eu acho para uma pessoa. Consulta o Senhor e volta. Faremos isso e Deus dará isso. Davi não fingiu que ia consultar. Tá bom, vou lá consultar o Senhor de novo e dormiu um pouquinho e voltou. Ele não fingiu. Ele não consultou o Senhor novamente por pressão ou dúvida, porque estava fazendo. Davi consultou o Senhor por fé, porque sabia que o Senhor reafirmaria a vitória de uma forma assim perfeita no coração de Davi. Ele reafirmaria a vitória. Às vezes consultamos a Deus, mas agimos conforme a conveniência do nosso pensamento e vontade. Quando remimos o tempo, o aproveitamento resultante enaltece a Deus, glorifica o Senhor. O segundo exemplo de Davi está em 1 Samuel 30, versículo 8. Davi consulta o Senhor novamente, mas essa consulta não provém da necessidade de uma confirmação, e sim do desespero aparente diante de uma calamidade ou desgraça. Agora eu vou falar para você. A consulta de Davi não tinha a ver com se ele ia guerrear. Ele recebeu notícia de uma desgraça. Na nossa vida de hoje pode ser notícia de uma doença fatal, da morte de alguém,
de alguém que está em estado grave no hospital, de uma situação calamitosa na família e você entra em desespero. Aconteceu com Davi a mesma coisa. Davi tinha acabado de saber que Ziclag, uma cidade pacífica de mulheres, homens e crianças, e que estavam as duas esposas de Davi também, uma delas era Abigail, havia sido saqueada e todas as pessoas da cidade foram levadas escravas. Todas, ninguém mataram ninguém, levou todo mundo escravo. Talvez seja até pior. E isso, irmão, foi como um punhal no coração de Davi. Pensa agora você recebendo a notícia de algo que, na verdade, você nunca esperou. Davi se sentiu apunhalado, ele falou, sabe, a Bíblia fala que ele chorou. Ele soube que todas as pessoas da cidade foram levadas cativas, sabe? E o coração dele se compungiu nessa hora. Isso está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Mas os irmãos podem ler o contexto também, que é muito importante. Então, remir o tempo também se faz necessário diante do infortúnio ou tragédia, irmãos. Remir o tempo diante da notícia de morte. Remir o tempo diante de uma notícia negativa com relação à sua saúde. Remir o tempo. Às vezes, quando sabemos de algo que supostamente poderíamos ter evitado ou agido diferente, o primeiro sentimento que vem após o choro é a revolta. Pode reparar. Neste caso de Davi, o povo queria saber o que fazer com ele quando viu a cidade. O povo quis apedrejar Davi. Olha como é que os ânimos mudam de homem ungido de Deus para o homem responsável pela desgraça. E Davi e o povo revoltado, sabe? Querendo apedrejar ele, porque responsabilizavam ele por causa da tragédia. Aquilo era uma tragédia porque envolvia famílias. O contexto nos diz que mesmo diante das ameaças e das dúvidas, Davi não se deixou esmorecer. Irmãos, como é bom ter a força do Senhor, estar fortalecido por Ele. Ao invés disso, a palavra diz que ele se esforçou no Senhor, está lá no texto, e se esforçou Davi no Senhor. Remir o tempo no infortúnio é se fortalecer ainda mais no Senhor, irmãos. É se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É permitir que o Senhor administre o consolo da situação. Davi consulta o Senhor e pergunta: Senhor, é para eu ir atrás dessa tropa? É para eu perseguir essa tropa? Talvez as pessoas já estivessem mortas, por isso o povo estava revoltado. E ele pergunta: Senhor, eu perseguirei essa tropa? Ele nem pormenorizou diante de Deus. Ele nem detalhou. Ele só perseguirei essa tropa. É para eu ir, Senhor, meu Deus. Com essa tristeza, com tudo que eu estou, com o povo querendo me matar, é para eu perseguir essa tropa? E o Senhor responde: faça isso. Olha a maravilha da resposta de Deus, da remissão do tempo. Faça isso, porque resgatarás tudo e todos novamente. Era o Senhor, olha o plano do Senhor para Davi, no momento da tristeza gritante. Você pode ir, Davi, porque você vai resgatar tudo e todos. Você virá com tudo que eles saquearam. E todas as pessoas, nenhuma morta. Mais uma vez, Davi com essa experiência com o Senhor. E Davi não se deixa ser levado pela força dessas circunstâncias, mas ele confia na orientação de Deus. Não fica ali parado com o povo. Ele junta, sabe? Ele não fica ali lamentando. Davi se coloca na posição de possuir a remissão do tempo. Davi obtém a vitória com as ferramentas de Deus e não com as suas. Sabia que Davi levou 600 homens com ele para ir atrás dessa tropa de saqueadores? E 200, irmãos, ainda aconteceu isso, 200 cansaram, não tinham mais forças, estavam com fome, não tinham força e falaram para Davi: Davi, se nós prosseguirmos daqui em diante, nós vamos apenas morrer, não vamos somar em nada. E Davi respeita isso e só fica com 400 homens. E o Senhor dá a mesmíssima vitória, mesmo com 400 homens. Então, que lição que você tira disso aí? Porque eu já tirei. É que ainda assim que todas as ferramentas da nossa vida pareçam ineficazes com a situação, o Senhor vai trabalhar ainda assim, ainda mesmo que os seus olhos possam perceber que diminuíram as condições. Sabe?
Paulo, quando exorta os Efésios, remindo o tempo por quanto os dias são maus, todas as consultas que Davi fez ao Senhor foram principalmente em adversidade, ou seja, nos dias maus. Vamos para o terceiro exemplo de Davi, que está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. A remissão do tempo proveniente da consulta ao Senhor agora é a lição a ser aprendida. Quando, presunçosa e arrogantemente, devido às vitórias passadas, achamos que não precisamos consultar o Senhor por causa do óbvio. Sabe aquela frase? É claro, isso é óbvio. É uma coisa mais pecaminosa que um crente pode falar com relação às coisas de Deus. No início do segundo livro do profeta Samuel, ali já estava consumada a vitória de Davi. Saul era morto, Saul já tinha morrido. E a confirmação de Davi como rei, ungido de Israel, é iminente. O povo estava esperando. Davi, mesmo sabendo que o povo estava esperando ele para consagrar o rei, para consumar a promessa que Deus havia feito, ele não desceu a ajudar. Era o que ele tinha que fazer. Ele não foi diretamente ajudar, pulando e cantando e comemorando. Ele não foi. Antes, ele fez, sabe? Ele não fez o óbvio. Mesmo assim, Davi consultou antes o Senhor e perguntou o óbvio: se podia subir a alguma das cidades de Judá. Mesmo tendo aparentemente tudo confirmado, lembra da prontidão? Ele viu que tudo está confirmado, mas lembra da diligência de tomar cuidado? É como se Deus cruzasse os braços e falasse assim: eu já fiz tudo, né? Tá tudo certo? Não, tá não, Senhor. Eu quero saber se eu posso prosseguir daqui em diante. Ainda assim, é isso. É a guia de Deus com perfeição na minha vida e na tua. O Senhor guiando. E isso o contrário disso tem que acabar na minha vida e na tua. Nós vivemos um projeto de vida do Evangelho totalmente humano. As pessoas estão vivendo de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Cristo. Não. Vivamos em conformidade total e irrestrita à vontade de Cristo. E, irmãos, a demonstração de Davi em consultar o Senhor, até mesmo para aquilo que já tinha sido, determinado, o óbvio que nós falamos, apenas comprova a dependência que ele tinha em não realizar nada sem que tenha sido orientado e concedido pelo Senhor. Foi assim o tempo todo. Davi continua resgatando o tempo, ele não se afobou ao lembrar que foi perseguido por muitos anos e que devia agilizar o começo do seu reinado, ou seja, ser consagrado, ungido rei. Em seus salmos, Davi sempre expressa a busca ao Senhor como uma prioridade em sua vida. Irmãos, o sequestro do nosso tempo é a maior arma das trevas. Sabe, essa arma luta contra a nossa alma. A gente fica aprisionado com as coisas que aprisionam o nosso tempo e perdemos as batalhas num dia mau que era para nós ganharmos. Às vezes o engano vem da falsa confiança. E confiança em quê? Em situações que possuem a aparência de corretas diante de Deus. Eu vivo frisando isso para as pessoas que ouvem os estudos e que Deus colocou na minha vida para que eu as orientasse. Sabe, a confiança que nós temos naquilo que podemos fazer, substituindo pela confiança em Deus. Remir o tempo, irmãos. Como falamos no exemplo de Eliezer, requer paciência, sobriedade, prontidão e diligência, o que também acontecia com Davi. E o exemplo final da experiência de Davi, que não fazia nada sem o quê? Consultar o Senhor. Eliezer também fez isso, não deixou um minuto de consultar o Senhor. E isso é mostrado aqui. E a última, em 2 Samuel 5, 19 a 23, quando Davi já reinava, essa, irmãos, eu deixei por último, que os irmãos vão ver como Deus demonstra na palavra o agir dele, não como uma regra. Não como uma regra, para que o homem não se acostume, mas de uma forma maravilhosa e até mesmo incompreensível pela mente humana. Sabe, quando Davi já reinava, os filisteus, mais uma vez eles, sitiaram a fortaleza de Davi, que na época ainda não tinha o nome de Jerusalém, mas era Jerusalém. Alguns chamam de Sião,
mas na verdade era Jerusalém. É a cidade forte de Davi. Então, Davi não ficou com medo. Sabe o que Davi fez? Consultou o Senhor. Tá ficando até monótono, né? Consultou o Senhor se o quê? Se subiria contra os filisteus. Olha, mas não é óbvio. É uma guerra. Você tem que guerrear. Não, vou consultar o Senhor. E se o Senhor falar que eu devo ficar aqui dentro enquanto eles entram no forte, na cidade fortificada, eu farei. Porque o Senhor sempre cuida de nós. Então, a gente percebe que na adversidade, principalmente a remissão do tempo deve ser acompanhada de paciência. Mais uma vez, a primeira virtude de Eliezer, que Eliezer teve quando a sua experiência com Deus. Essa paciência, irmão, não é sinônimo de ficar sentado esperando que algo positivo aconteça. Não é isso. A paciência demonstrada também pela atitude de Davi está na consulta ao Senhor. Muitas pessoas falam assim, não tem tempo de orar não. Às vezes nós ouvimos da pessoa assim, não é a hora certa. Não é hora para se comentar isso. E muitas vezes o comentário ali pode abrir nossos olhos. Ao invés de agir imediatamente, como muitos fazem, que é mostrar serviço, as pessoas querem mostrar ação sem qualquer rendimento, nenhuma eficácia. Apenas para mostrar que está fazendo algo ou agindo. O famoso, eu orei a Deus. Eu estou orando a Deus. Tu pergunta a alguém, estou orando a Deus, mas ele não ouviu nada de Deus, ele apenas está orando a Deus. Davi se acalmou e consultou o Senhor. A paciência aqui demonstra uma pausa para o começo do agir. Esse começo do agir fica à espera até a ordem do Senhor, não importa o tempo. O apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, é apenas isso que eu vou citar, assim corro, também eu, não sem alvo, não sem meta. Assim também luto, não como dando socos no ar. Eu vou pegar esse trecho, por quê? Porque muitas vezes nós queremos mostrar a quem está à distância a aparência que estamos lutando, que estamos sendo orientados por Deus, sabe? Mas aqui o apóstolo Paulo fala assim, eu não combato para parecer que estou combatendo. Eu combato porque o Senhor me mandou combater. Isso comprova, sabe? A remissão do tempo, que envolve ação eficaz e não eficiente. Não apenas com um propósito que possa dar certo. Eficaz, incisiva e imediata. Sabe? Davi, ele quando consulta o Senhor, sabe? Ao consultar o Senhor, Davi executa novamente a vontade de Deus e expressa toda a confiança no Deus de Israel. Ele pergunta a Deus se deve combater os filisteus e o Senhor responde, sobe contra eles, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Davi vai para a batalha confiante, não perdeu tempo organizando estratégias, nada. Como general ele deveria, rei e general também do exército, ele deveria criar, mas não. O Senhor havia falado para ele, vai que eu darei os filisteus em tuas mãos. Ele foi para a batalha, como nós falamos, não perdeu tempo fazendo nada, e simplesmente, sabe, esse tempo que ele não perdeu, que ele poupou de criar uma regra para a batalha, porque ele confiou em Deus, ele remiu o tempo. A consulta a Deus já era a remissão do tempo. Ele consultou aquele que tem capacidade para dar esta vitória para ele. Comparando com a atitude de Davi, com a que lemos em primeiro, a gente compara assim, a atitude de Davi com o que a gente leu em 1 Coríntios capítulo 9, 27, que eu acabei de comentar, ou seja, corro não sem propósito, combato não como dando socos no ar. A gente pode observar como agimos por nossa conta. Pode ver. Mas afirmando que é o que devemos fazer. A gente age para nossa vontade, mas é o que eu devo fazer. A gente combate apenas para que vejam nossas ações, para que não sejamos reputados por negligentes ou até mesmo covardes. As pessoas do estádio de esporte em Roma assistem de longe. Claro que estou fazendo uma comparação. E aparentemente parece perceber luta ou até corrida. Nossa, olha como ele é bom, como ele soca com velocidade. Mas não está socando nada. Ele está preocupado em mostrar reputação positiva para os que vêm. E Davi não queria isso. Sabe?
Pode parecer luta ou corrida, mas podemos disfarçar toda ação apenas para exibir um combate. Na verdade, não usamos a paciência inicial para consultar o Senhor. Após a vitória de Davi sobre os filisteus, o nome do local era Baal Perazim, no versículo 20, os filisteus se reuniram novamente para uma segunda tentativa. Olha a falta de paz de Davi. Davi já era rei. Uma segunda tentativa de destruir o rei. Davi volta a consultar o Senhor, tá aí a consulta ao Senhor. E a resposta é totalmente contrária à primeira. É contrária. A resposta inicialmente foi negativa. Não avançarás sobre eles. Eu fico pensando, Davi ficou assim. Remissão do tempo, irmãos, não significa que já sabemos o que devemos fazer. Era só Davi avançar contra eles como da primeira vez que ganharia a batalha, já que o Senhor deu a vitória na primeira vez, com certeza ele vai dar na segunda. Isto é se acostumar com a agir de Deus, e não podemos pensar dessa forma, irmãos. A maravilha de ser conduzido em nosso tempo pela guia de Deus está em nunca sabermos o que ele fará ou ordenará. Davi ouve a negativa de Deus, sabe? E ao ouvir essa negativa, Davi pode ter se surpreendido. Mas a resposta, irmãos, olha, ele ouve pela primeira vez, não, você não vai fazer isso. Ele se cala. Mas a resposta não termina na negativa. O Senhor ordena que Davi, desta vez, olha só que sofrido, não, você não vai guerrear com eles pela frente, não. Vai por trás e também não guerreia. Se esconda na floresta, olha que coisa ridícula. Vai por trás, sinal de medo. Passando por um lado que eles não iam observar. Fica atrás da floresta e se esconde lá. É isso que Deus falou, se esconde na floresta. Olha bem, Davi falou assim, mas como eu vou me esconder? Por que eu vou me esconder? Eu devia estar guerreando com eles. O Senhor ordena que vá por trás e se oculte na floresta e espere o sinal, irmãos. Olha o sinal que Deus deu. O sinal de um estrondo de marcha, mas não no chão. Sobre a copa das árvores. A ordem é para agir em batalha assim que houver esse estrondo. Sabe qual era o sinal? Era para esperar o sinal, sabe? Era para esperar esse sinal de Deus, porque isso a Bíblia fala que esse seria o sinal de que ele iria na frente derrotando os filisteus. Compreenderam agora? Esperar por sinal, irmão, muitas vezes faz parte da remissão do tempo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais temos que crer que Ele está conosco. Não é isso que diz Hebreus 11:6? Que premia todo o que o busca? É isso que diz. Então, com esses exemplos de Davi, os irmãos podem perceber como a sobriedade, a paciência, sabe, a prontidão e a diligência, somada à consulta ao Senhor, fizeram de Eliezer e Davi homens tementes a Deus, que compreendiam que a vontade do Senhor é para que dependam dele, para que ele cuide das pessoas que temem a ele. Agora, o terceiro personagem, irmãos, não vamos falar de Maria, irmã de Marta. São três situações totalmente que parecem assim, de experiências com Deus, que os irmãos vão vendo maravilhosas e que você pode abrir um leque para compreender isso na sua vida. Nesse último exemplo, a gente vai usar a experiência de Maria. O texto está em Lucas 10, o 38, do versículo 38 ao 42. Maria, eu vou dizer para os irmãos que ela se focou em ser, em vez de fazer. Já Marta se focou em fazer do que em ser. Os irmãos vão compreender porque eu estou falando isso. A história de Marta e Maria marca uma das mais didáticas visitas de Jesus a lares familiares. Jesus visita a casa de Marta por convite da mesma. Foi Marta que convidou. E ambas se assentaram para ouvir Jesus. E Jesus falava da palavra do Pai, do reino, como ele sempre fazia. No versículo 39 está isso. O texto apresenta que o posicionamento de Maria foi posterior ao das outras pessoas. Foi depois. O posicionamento de se sentar.
Esta posição, a de se assentar aos pés de Jesus, era uma posição privilegiada, irmãos, que somente os discípulos possuíam. A palavra de Deus diz que Maria, assentando-se também, ou seja, então isso quer dizer que foi com outras pessoas, consequentemente, os discípulos e talvez até Marta. Nós vamos ver no contexto, talvez até Marta. Assentando-se também, indicando que ela se assentou junto com outras pessoas. Já tinha pessoas assentadas. A atenção de Maria e a atitude de se assentar foi quase como uma atitude inconsequente aos olhos de quem estava presenciando a situação. Uma visita importante tem muitas vezes um tempo limitado de estada. E Jesus não fugia à regra. Jesus estava indo para outro local. Maria sabia disso. E com certeza Maria pensa: quando é que eu terei outra oportunidade de ouvir? Olha a remissão do tempo. Ele está aqui hoje. É hoje que ele está aqui. Essa pessoa que eu quero falar do Evangelho está hoje aqui na minha frente. Por que eu deixaria passar? Ela pode não sobreviver até o dia seguinte. Hoje aqui eu sei o que eu devo fazer, mas os meus afazeres estão me ocupando. Mas o pensamento de Maria foi maravilhoso. Quando que eu terei outra oportunidade de ouvi-lo? Talvez nunca mais. Talvez nunca. A remissão do tempo, irmãos, com o exemplo de Maria, convém, quebrar os protocolos sociais. Olha só. Olha, ela não se importar com o que as pessoas vão pensar dela, ou seja, ela agiu indiferente, como os discípulos poderiam pensar, e principalmente Marta, sua irmã, fazer aquilo que deseja e não o que é devido. Por quê? Porque ninguém está sabendo o que está acontecendo. Nós sabemos que está aqui nas Escrituras, mas ela devia estar ajudando a irmã. E isso é quebra de um protocolo. E nós não queremos quebrar protocolos na nossa vida porque é o que eu devo fazer. É no trabalho, é o que eu devo fazer. É em casa, é o que eu devo fazer. É quando você está em missão de alguma coisa, é o que eu devo fazer. Quando está trabalhando na igreja para as coisas do Senhor, é o que eu devo fazer. Nunca podemos ouvir o Senhor porque temos coisas para fazer que têm relações com Ele. Como pode ter uma relação boa com Jesus aquilo que impede de você praticar o ouvir da própria boca de Cristo? Eu fico pensando no rosto de Maria, deslumbrada pela presença do Mestre, contente. Eu fico pensando no sorriso, o desejo da sua alma sendo satisfeito, e naquele dia estava centrada em ser muito melhor do que era antes. Talvez Maria fosse realmente uma pessoa taxada de inconsequente, irresponsável, menina nova, mas quando Jesus se apresenta ali próximo a ela, pronto, não. Hoje eu quero ser diferente do que eu sou sempre. E não é fazer o melhor, é ser o melhor hoje. E ser o melhor é ouvi-lo. Não é fazer o melhor. Vocês vão entender por que eu estou dizendo. Não é fazer o melhor. Fazer o melhor talvez agradaria a sua irmã. Agradaria as pessoas da casa. Tornaria ela uma pessoa com um nível social mais alto. Uma pessoa bem receptiva, só qualidade, que se preocupa com o próximo, que é boa anfitriã, mas não era o que ela queria fazer. Lembra do querer e realizar de Deus na nossa vida? Pois é Ele que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade? Irmãos, diferentemente, Marta, sua irmã, se preocupava com que o mestre se sentisse bem, acomodado, confortável. Marta também nutria um pensamento parecido com o da sua irmã. Lembra? Maria pensou: quando é que eu vou poder ouvi-lo novamente? Quando é que eu terei a oportunidade de ouvi-lo de novo? Marta também teve um pensamento parecido, só que foi esse pensamento: quando terei a oportunidade de servi-lo? Servi-lo! Remir o tempo não é se tornar mais religioso, irmãos, e litúrgico. Isso pode ter até aparência de dedicação, mas pode muito bem ser instrumento de Satanás para usar como engano e para afastar-nos da vontade de Deus. Como foi dito na aula passada, Satanás não está se importando com a nossa vida religiosa. Se nós temos dedicação a Deus. Não, pode ficar tranquilo, com isso eu não vou me aborrecer. O que o incomoda é ouvir a Deus. É você ouvir a Deus, é se quedar para ouvir. É deixar tudo que é importante religiosamente, e parar para aprender dele, do Senhor da nossa salvação.
A palavra de Deus nos afirma que muitos estão cansados. Observem isso. Muitos estão cansados e sobrecarregados com a vida que lutaram tanto para alcançar. A palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, 29 e 30, fala assim, ó, vinde a mim, eu não vou citar tudo. Vinde a mim. É a frase-chave para a verdadeira remissão do tempo. Vinde a mim. Esta palavra é ouvida, irmãos, por executivos, por empresários, por comerciantes, por profissionais liberais, donos de casa, pais, mães, filhos, toda sorte de engajadores desse mundo. Quase todos eles têm um conhecimento de Deus, mas são enganados pelo diabo. Alívio é o que Maria procurou e é o que Marta trocou pela mordomia. Marta poderia ter a mesma coisa. A cegueira de Marta foi tamanha, até o ponto de chamar a atenção de Jesus. Olha, uma forma assim, velada, desrespeitosa, de forma disfarçada, cobrando do mestre. Não vamos fazer acusação precipitada, sem verificar as circunstâncias do fato. A gente já vai pegando, viu como é que ela falou com Jesus? Vamos pegar as circunstâncias. Não para justificá-la, mas para nós podermos compreender o que a palavra está mostrando genuinamente. 1. A Bíblia fala que Marta agitava-se. Olha que coisa. E Marta agitando-se de um lado para o outro. Agitava-se. Essa palavra no grego é perispau. Ela significa entrar, olha que coisa horrível, entrar num estado de estresse mental. Mas estava vivendo a vida religiosa. O mestre estava ali e eu quero servi-lo. Diaconia. Diferente de doulos que se queda aos pés do mestre. Ela estava exercendo uma diaconia no grego. Então, ela estava agitada, ou seja, com estresse mental, estava ocupada em muitos serviços. E isso é interessante, muitos serviços. Ela se movia pela casa. Jesus fala que, a Bíblia fala que ela se movia de um lado para o outro, olhando para Maria. Sabe aquele olhar recriminador? Nós temos que servir muito melhor do que o mestre, do que eu estou fazendo. Eu preciso de ajuda para cá. A minha irmã deve me servir, deve me ajudar. Então, olha, e ela queixou-se com esse estresse mental e essa ocupação em muito serviço, ela ainda queixou-se de Jesus, acusando ele, claro, de uma forma bem disfarçada, bem velada, de omissão. Sabe por que omissão? Quando ela fala Senhor, olha, quando ela fala Senhor, esse Senhor é Kurios, mestre, aquele que tem autoridade para ordenar uma pessoa se ela está negligenciando alguma coisa da lei ou até mesmo uma tradição com relação à vida familiar. Kurios. Então ela faz a pergunta, mestre, Kurios, não se te dá que minha irmã não está me ajudando? O senhor não está observando não? Já era para o senhor ter repreendido. Olha que coisa! A pessoa está ocupada demais com coisas que parecem ser de Deus. Não percebeu que estava fazendo uma acusação ao Filho de Deus. E ela se queixando com Jesus, ela queria que Jesus percebesse a importância do seu trabalho. Muita gente faz isso, irmãos. Eu quero que Deus veja o que eu estou fazendo. Ou talvez que alguém veja o que eu estou fazendo, e muitas vezes se queixa, ninguém vê nada de bom em mim. Ela queria que Jesus percebesse a importância do que ela estava fazendo, acusando a irmã de negligência. Observando agora, dessa forma abrangente que nós fizemos, a atitude de Marta, nós podemos dizer que Marta estava fazendo tudo mesmo, menos remindo o tempo. Menos aproveitando aquilo que Deus lhe dava. Marta é o estereótipo do crente que se afadiga com o trabalho na igreja, e eu acho isso hilário. Hilário mesmo. Ele se afadiga e trabalha na igreja, mas ele não dá ouvidos à vontade de Deus, porque ele quer ser um bom religioso. Marta está estressada, mas lida muito bem com esse sentimento. Tem gente que lida bem com aquilo que é de ruim na vida dela. Ela sente tristeza, raiva, agonia, de frustração, e ela lida bem com isso. Se tirar isso dela, ela vive mal. Marta era a mesma coisa, ela lidava bem com esse sentimento.
um pensamento, esse sentimento, um pensamento que vale a pena se ocupar das coisas de Deus. Ocupa toda a mente o tempo de Marta, esse pensamento. Ela pensa que ainda que esteja estressada, vale a pena ficar assim, se sentir assim. Olha o pensamento equivocado. Sua mente está ocupada com aquilo que ela mesma julga que não pode deixar de fazer. Não devo deixar de fazer, não. Isso cegou Marta e nos cega para Cristo, que está na sala sentado esperando você se quedar aos pés dele para que ele possa te ensinar. Sabe? O vale a pena fazer isso para Deus não promove a nossa caminhada com ele. Tudo envolve caminhada e graça. Remissão do tempo é um instrumento da graça. Da graça, para discernir o que deve se fazer no caminho. E nós falamos, sabe, que a mente de Marta, ocupada com tudo isso, ela julga que não pode deixar de fazer, porque a sua vida espiritual depende do acúmulo de serviços religiosos, irmãos. Nós falamos no início que Satanás se preocupa com a sua vida religiosa. Satanás não se preocupa com a sua vida religiosa, desde que você se torne independente do Senhor. Independente. Quando nos afastamos de ouvir Jesus, debaixo do pretexto de cuidar e fazer tudo que é perfeito para Ele, estamos gastando, irmão, nosso tempo com a execução de vontades que exigimos que Deus reconheça como corretas e louváveis. Olha o pecado aí. Quando gastamos nossa vida em situações que julgamos agradáveis a Deus, estamos procedendo como o rei Saul. O nosso procedimento é igual. Quando a gente gasta a nossa vida em situações que nós já julgamos que são agradáveis a Deus e Deus tem que aceitar, nosso procedimento é igualzinho do rei Saul. Está lá em 1 Samuel 13. Saul se justificou do seu pecado culpando as circunstâncias, pois estava perdendo o status de rei diante do povo. E com isso não esperou Samuel. Não esperou, lembra? Que era Samuel que ia oferecer o sacrifício. Ele mesmo ofereceu. Pressão, ele poderia perder o valor do título de rei. E desobedeceu assim à vontade de Deus. Marta não queria ser vista como alguém que não serve bem. A diaconia que eu falei para os irmãos. Ela não queria ser vista. Era muito importante mais que ela fosse vista como uma pessoa que é ativa na igreja. Agora eu estou comparando. Ela não aceita não ser vista. Irmãos, eu conheci pessoas que limpavam a igreja uma vez por semana, toda semana, religiosamente durante mais de 10 ou 15 anos. Mas ela não fazia porque estava fazendo de coração grato a Deus. E eu comprovei isso. Ela fazia porque ela foi reputada como aquela pessoa que sempre mantém a igreja limpa. E aquilo ali foi fazendo dela uma pessoa... Todo mundo falava, olha, fulano, não importa, essa igreja está limpa aqui é por causa dele. E aquilo foi enchendo o coração, sabe? A diaconia. Eu não quero dizer que o que Marta estava fazendo era errado, mas sim que a escolha dela é que foi errada. Quando repreendida por Jesus, o Senhor, o Cúrios, sabe? O que eu falei, o mestre dotado de autoridade para repreender, e vai fazer isso com Marta. Ele tinha autoridade para repreender Maria, porque é a exigência de Marta, mas ele vai fazer com Marta. Marta ouve da boca de Jesus a frase que julgaria um balde de água fria. Sabe, o pensamento de Marta esfria, se era uma brasa, ela apaga. Ele joga um balde, estás afadigada com muitas coisas, ela não esperava ouvir isso. É como alguém que é perfeito dentro da igreja nos serviços. Ouça assim, isso não tem valor nenhum para mim, como se Deus falasse para ele, não tem valor nenhum para mim. Ué, mas então não é valoroso? Servir na casa do Senhor é valoroso, mas não em detrimento da primeira situação, de se quedar para ouvir. Porque é no ouvir que você vai poder fazer para ele. E vocês vão ver que Jesus vai falar assim, Marta fez o que eu queria que fizesse comigo. Eu não estou interessado no bolo fatiado na mesa. Eu não estou interessado no vinho servido. Ou não estou interessado de que vocês estão sendo totalmente solícitas para mim. Eu estou interessado em executar a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai, hoje, são vocês duas. Mas só Maria escolheu a boa parte. Então Jesus, quando fala assim, está fadigada com muitas coisas, sabe? Muitas situações, e Marta não espera ouvir isso, da mesma forma muitos crentes que trabalham, que se
fadigam, também não esperam ouvir isso. Eles acham que vão sempre ouvir de Deus. Você é o cara, você é pessoa boa. O seu tempo é todo para mim. É como ouvir, sabe? É como você ouvir a frase de Jesus assim, ó. Eu vou fazer uma junção aqui. Você, Marta, está fadigada com muitas coisas. Você, Jerônimo, está fadigado com muitas coisas. Precisa despertar dentre os mortos, que eu, Cristo, vou te iluminar. E quando você for iluminado, você vai saber discernir. Quando Jesus fala da escolha de Maria, que dentre as muitas coisas que poderia fazer com o seu tempo religioso, escolhe ouvir a Jesus, aquietando-se, e recebendo o próprio louvor de Cristo por isso, isso sim, Marta. É como você faz para Marta. Isso sim, Marta. Isso é escolher a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Maria soube remir o tempo com a sua escolha, que foi chamada de boa escolha e jamais será tirada. Não vai ser tirada disso. O que Cristo nos dá, irmão, não é passageiro. Não é efêmero. Lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 17? Diz assim: todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, vem de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. E então, quando nós chegamos ao final, o que nós estudamos hoje, irmãos, mostra que remir o tempo não é sobre produtividade, mas sobre dependência. Nós também observamos que a remissão exige paciência e sobriedade para não agir por conta própria e aguardar o sinal de Deus. Consulta constante, no caso de Davi, para garantir que cada passo, mesmo óbvio, seja orientado pelo Senhor. A boa escolha de Maria para entender que ser e ouvir aos pés de Jesus é mais urgente do que o fazer estressado da sua irmã. Concluímos, então, que despertar deve gerar uma caminhada, sabe, esse despertar, ele deve gerar uma caminhada prudente, onde o serviço religioso não substitui a comunhão. O serviço religioso é um resultado da comunhão. Sem a comunhão, ele é inexistente para Deus. Se hoje focamos nessas virtudes, com essa segunda aula, na nossa aula final, se Deus assim permitir, o tema vai ser simplesmente a vida de Cristo. Vai ser, não vamos falar somente da vida dele. Muitas vezes nós reclamamos, eu não tenho tempo para realizar tudo o que preciso fazer. Vocês vão ver que não foi assim com Cristo. No próximo encontro aprenderemos que o segredo não está na quantidade de obras, ou até mesmo na quantidade das horas, mas na obra consumada, na única. A gente vai descobrir como viver para que no fim dos dias tenhamos realizado tudo o que Deus planejou sem as pendências de ativismo humano, irmãos. Sem querer mostrar serviços para Deus que são muito melhores de executar do que ouvi-lo, que ouvimos a condenação do nosso tempo trocado por pecados, que ouvimos que o reino de Deus só entrará quem for justificado por ele. Então é muito melhor disfarçar minha vida com trabalhos para ele, achando que ele vai louvar e me justificar por isso. Lembre-se, o nosso trabalho para Deus é resultado da nossa comunhão com ele, não o contrário. Não há comunhão a partir do trabalho feito para Deus. A comunhão com Cristo gera vontade de realizar a obra de Deus. Que os irmãos aguardem até a terceira aula e que Deus abençoe ricamente os irmãos. E espero poder que seja concedido para mim que eu dê a terceira aula. Tá bom, irmãos? Fique com Deus. Deus abençoe os irmãos.